Consórcio certo para você realizar os seus sonhos. Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, a maior rede de postos da região, onde você abastece seu veículo com qualidade e garantia. Agora, nossa rede conta com mais 2 unidades de GNV com muita pressão. Na BR-101, quilômetro 15, Travessão e Guarus, Avenida Carmen Carneiro, esquina com André Luiz. Vem abastecer com a gente. Postos Mariana, vem pra cá. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Segunda-feira, 8 de setembro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV também e pelo aplicativo de rádio, pelo aplicativo da Folha FM, pela Alexa, é só dar o comando Alexa também, ouvir Folha FM, enfim, em todos os canais para você curtir aí o melhor da programação do rádio, agora com as informações e ao longo do dia com muita música e informação também. São 7h10, hoje segunda-feira, 8 de setembro de 2025, a gente começa este Folha no Ar com as principais informações. Eu sou o Cláudio Nogueira, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua companhia. E a gente começa com a previsão do tempo. O tempo amanhece nublado em Campos, mas não há previsão, pelo menos por enquanto, de chuva. A mínima é de 20, a máxima de 26, ou seja, a sensação térmica está um pouco alta agora, neste momento, 21 graus, chegando aí com a sensação térmica já de 23 graus. Portanto, para hoje, tempo parcialmente encoberto, sem previsão de chuva. Depois, durante a semana, a estabilidade, né, com céu claro e calor. Olha, amanhã, previsão de 31 graus já. Bom, 7h11, programa de hoje tem o prazer de receber, e já nós vamos conversar com Ana Karina Azevedo e Oviedo, diretora de Programas e Projetos da SEDUCT, Secretaria de Educação e Tecnologia. O C que me quebrou aqui, Educação, Ciência e Tecnologia. E ela vem para conversar com a gente sobre o 4º seminário, que pode ser chamado de internacional, e a gente vai saber por quê. O 4º Seminário Internacional de Tecnologias e Mídias Digitais. E, como se não bastasse, né, por tudo para conseguir organizar esse evento, ainda tem a quarta-feira da Educação, Inovação e Tecnologias. Vamos falar também sobre um outro assunto interessante, muito legal. Acompanhei um pouco. A minha esposa é professora e está nesse engajamento, aí nesse processo, então eu não só sirvo de cobaia, como também torço para que as coisas deem certo e naturalmente fico acompanhando o resultado. E eu quero saber o sucesso e o legado do Festival Curta Campus, que foi, assim, para mim, muito legal. Se bem que nesse mundo tecnológico, você tem o envolvimento grande dessa juventude, não é meio, assim, muito surpresa. Mas, pelas regras do festival, aí sim eu fiquei surpreso com o número de participantes. Esse Festival Curta Campus, na verdade, é uma espécie de uma semente do Festival Internacional Goitacá de Cinema, né? Que veio dessa proposta para poder apresentar esses vídeos lá e foi o maior sucesso. Agora eu quero saber qual o legado, o que você vai aproveitar, o que você vai pegar desses vídeos e desses talentos que surgiram naturalmente com a produção desses curtas que foram, né, maior sucesso aí durante esse festival. Bom, Ana Karina, só passar aqui pelas manchetes do portal Folha 1 e também do jornal Folha da Manhã, e já a gente já começa esse bate-papo, essa entrevista. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com a vacina contra a gripe para idosos e todas as vacinas para recém-nascidos, para todas as idades. É só procurar a Clínica Vacina Plínio Bacelar, ao lado aqui do Laboratório Plínio Bacelar, no centro de Campos. Também no oferecimento de Rede Mariana, qualidade e compromisso
com você, sempre um posto de combustível aí perto de você. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente, e consórcio do Cicobi Fluminense, que é o jeito mais fácil, rápido, prático para você realizar o seu sonho. Inclusive, tem consórcio de carro usado. Eu não sabia, mas tem consórcio de carro usado, que é legal, né? Fica mais acessível e você pode, né, trocar o seu carro, pode adquirir o seu carro, enfim. É só procurar a equipe do Cicobi Fluminense. Bom, no Jornal Folha da Manhã, essa manchete principal e que movimentou aí a população também, ou parte dela nesse final de semana. 1 ano após ser baleado e ficar paraplégico, jovem espera justiça. Rafael Vasconcelos sofreu uma tentativa de latrocínio em setembro de 2024 e polícia ainda tenta encontrar envolvidos no crime. Na época, só para a gente rapidamente relembrar aqui, ele estava indo para casa, né? Já era tarde da noite, com a mochila, estudante, aquela coisa toda, e os caras chegaram, abordaram, ele reagiu, ou tomou um susto, enfim. E eles também reagiram e, né, dispararam aí contra ele. Um desses tiros acabou pegando na coluna, né, e ele ficou paraplégico. E até hoje não se tem notícia de quem foi, como, né, para onde foi, enfim. E o menino está aí, né? E você imagina essa tragédia que atinge, está vivo, mas como que abala e que muda toda uma rotina de uma família, né? Não só dele, principalmente, mas sobretudo de toda uma família, de todos os seus amigos. A Polícia Civil segue a investigação do caso e até o momento apenas identificou um dos suspeitos, que é considerado foragido. Já o outro não foi identificado. Alternativa ao semiárido será debatida na próxima terça-feira com prefeitos reunidos. Lançamento feito pelo prefeito Vladimir anunciou a realização também de cirurgias bariátricas e outras especialidades. Novo mutirão oferece mais de 1.600 cirurgias. Motociclista morre em colisão com carro na BR. Ainda na capa da Folha, foto espetacular do nosso... Esse aqui é um dos sobreviventes. Teve um que morreu, inclusive, eu estou falando dos tradicionais IPs ali da Beira Valão, da Avenida do Canal, né, como a gente chama. Eu também não chamo mais de valão, aquilo ali não é valão, é um canal histórico, aliás. E numa foto aqui do Rodrigo Silveira, na capa da Folha, um dos sobreviventes tentando aí enfeitar de fato a nossa cidade. O amarelo das flores do IP atrai a atenção. Agora, como que é interessante, né? A gente vai lá, tira foto, mas passa o ano todo desprezando o bicho, não cuida, não ajuda. Teve um que teve que ser retirado quase esquina da 28 de março. Quase, me lembro bem, ano passado. Eu não sei, não posso falar aqui, mas tenho quase certeza que não foi plantado outro no lugar. Infelizmente. Tomara que tenha sido, tomara. Iara aposta em fortalecer a agricultura. Prefeita de São Francisco. Paes favorito a governador e Flávio a senador. Tá na capa do jornal Folha da Manhã. Pra gente encerrar aqui as manchetes, pra gente começar logo essa conversa com a Ana Karina. 7 de setembro em Campos termina com petista preso por acusação de racismo. Após bate-boca com monarquista, o secretário de comunicação do PT de Campos, Gilberto Gomes, foi conduzido para 134 DP e aguarda a audiência de custódia. Movimentou aí, as redes estão tomadas com essas imagens. Sidenf vai debater como derrubar veto do governo Lula ao semiárido, à região. E ainda... 2 acidentes envolvendo carro e moto são registrados em Campos. Protestos marcam 7 de setembro nas ruas do Rio de Janeiro. Artista fidelense participa de exposição no Centro de Artes Hélio
Oiticica, no Rio de Janeiro. Jovem é baleada dentro da própria casa enquanto assistia a televisão. Ela foi socorrida para o Ferreira Machado, não corre risco de morte. São algumas das manchetes que estão aqui no portal folha1.com.br, também nesses destaques aqui abrindo o nosso programa. Ana Karina, que prazer recebê-la aqui. Você tá igual o Papai Noel, tá igual o Natal, só vem uma vez por ano, mas quando vem trazendo boas notícias, e você traz essa boa notícia do 4º seminário se transformar e sair daquela, extrapolar essa coisa nacional e partir para o internacional. O 4º Seminário Internacional de Tecnologias e Mídias Digitais. Primeiro, bom dia, prazer, seja bem-vinda ao nosso programa sempre. Bom dia a todos, eu quero agradecer o convite para estar aqui novamente. É um prazer falar sobre o nosso seminário, né, o 4º Seminário Internacional, que a gente está chamando de internacional porque nós temos um palestrante que está vindo aí da França e muito nos honra, é um professor, decano da Universidade de Paris, então a gente está tendo assim a honra de recebê-lo aqui. É um pensador do futuro, né? Um cara que estuda o futuro, estuda a criatividade como uma alternativa para criar futuros possíveis e desejáveis. Então ele vem fazendo essa fala para nós, mas vai ser no Trianon, e a gente espera que a comunidade acadêmica, os professores da rede municipal, né, os pais, os estudantes universitários, que muitos que estão fazendo licenciatura serão professores da rede municipal. Então, como é importante já discutir esses temas para que a gente possa fazer uma educação realmente de uma educação construtiva, eficaz, né? Mas, sobretudo, uma educação que fale um pouco das novas tecnologias dentro da sala de aula, porque isso é inevitável. Eu não consigo... tempo de criança, assistia os Jetsons. Jetsons, né? Já é uma realidade, né? Os carros voadores estão aí para mostrar para gente, né? Que as tecnologias estão a full. Muita coisa ali acontecendo, né? De fato, já é realidade. E você traz assim, que é inevitável. Não dá para discutir e não dá para falar sobre educação e educação pública de qualidade sem falar de futuro, sem falar de tecnologia. Como é que é esse desafio e como é que é o desafio de ter que preparar esse seminário? Porque assim, claro que aí você tem toda uma rede de apoio, você tem toda a sua equipe e tal, mas, cara, você está falando de 55 mil alunos, você está falando de mega estrutura para uma cidade de interior, é uma estrutura muito grande. Qual que é o desafio de preparar esse seminário? E também, quer dizer, a gente está falando do seminário internacional, mas você tem ainda a feira de educação, que aí é outro processo que nós vamos falar também. Mas como é que é esse desafio todo aí? Se bem que você está com uma equipe muito forte, você tem uma equipe muito boa. Esse ano, então, tem o reforço do Da Hora, Henrique Da Hora. Como é que é esse desafio, Ana Karina? Olha, Cláudio, quando você fala 55 mil alunos, nós temos que dizer que a rede municipal, né, a Prefeitura de Campos, a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, ela vem investindo em tecnologias, e aí a gente fala de tecnologia, a gente fala de robótica, a gente fala de Chromebooks, a gente fala de tablets, a gente fala de Mind Lab, a gente fala de EduTem. Então, ela tem investido muito. No entanto, é muito importante que, apesar de ter todos esses instrumentos, essas ferramentas, nós passamos a ter uma preocupação com a discussão sobre como usar, quando usar, né? O que faz aquele professor lançar a mão daquela ferramenta dentro do processo educativo. Então, trabalhar com o seminário, preparar esse seminário, é preparar exatamente a discussão sobre essas ferramentas dentro da sala de aula. E, para isso, a gente precisa abrir um pouco o nosso horizonte de discussão e não só discutir
a ferramenta, mas a mentalidade de se usar essa ferramenta na sala de aula. É preciso abrir espaços para diálogo, né? Discussões, reflexões, que nos levem a pensar quando e como usar essas ferramentas dentro do processo educativo, dentro da escola. E essa tem sido o nosso norte na preparação desse seminário, trazer vozes diferentes, vozes que possam dar amplitude a essa discussão de temas que estão dentro da escola e que precisam ser discutidos, ampliados, para que o professor possa realmente usar de forma consciente as tecnologias digitais na escola, né? Eu diria não só as digitais, mas as educacionais, porque elas abarcam tudo, né? Nós temos as tecnologias plugadas e desplugadas e que elas precisam estar usando. Nós temos aí uma determinação do MEC de fazer a educação midiática acontecer nas escolas, e isso é uma preocupação nossa também nesse seminário, né? Tanto é que nós vamos, concomitante ao seminário que vai estar ocorrendo dentro do auditório nos dias 16, 17 e 18, né, no Teatro Trianon, nós temos concomitante a Feira de Educação, Inovação e Tecnologia, que é feita pelos nossos professores de tecnologia das escolas. São eles que apresentam todos os projetos, e são mais de 20 projetos esse ano, que estarão no foyer do teatro, sendo apresentados como algo real, quer dizer, o uso das tecnologias, de fato, sendo mostrado aos professores da rede municipal, pelos próprios professores de tecnologia, que fazem parte também da rede municipal. Me lembro que quando você esteve aqui da última vez, foi também na véspera do seminário, não foi? Foi a amostra de robótica. Ah, a amostra de robótica. Foi a amostra de robótica, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vem aí também no próximo mês, né? No próximo mês. Participar. Também vocês vão estar lá. Cara, e na época a gente discutia aqui, porque o Brasil estava lançando mão daquela lei para proibir o uso de tela nas escolas. A 15.100. A lei 15.100. O negócio foi tão doido que você já decorou a lei. A lei a gente conhece. Porque assim, se você está falando de tecnologia, você está falando de futuro, como que eu vou proibir o acesso ao único equipamento, o único elo que tem para me levar a esse futuro? É por isso, Cláudio, que no nosso seminário vai existir um painel. A gente está trazendo professores da UF, da FGV, né, da UENF, para discutir a infância na tela. E é essa a nossa preocupação, discutir a Lei 15.100, mas também dar uma amplitude maior. Nós chamamos uma equipe multidisciplinar, com uma psiquiatra, a doutora Alana Maria, nós chamamos Eliana Crespim, da UENF, nós temos doutora Luísa Loureiro, do ISE, que elas vão conversar sobre a infância na tela, discutindo essa preocupação de quais são os impactos para as crianças do uso das telas, das redes sociais, dentro, né, muitas vezes, do seu quarto trancada, ou porque a mãe dá o celular em demasia, ou porque a professora usa demais a tela, ou porque nós estamos habituados com telas demais. Então, essa mesa redonda, esse painel, ele vai tratar conectados demais a infância na tela. E nós queremos discutir isso. Por isso que é importante a participação de todos os professores, de pais, de acadêmicos, né, de estudantes universitários, para fazer parte dessa discussão, né? Quanto é importante, como se usar, quando se usar, qual o tempo necessário, né? Qual é o tempo de aprendizagem, que impacto isso tem cognitivamente, emocionalmente para cada criança. Difícil você controlar, porque a gente tem exemplos assim bem clássicos, né? Agora mesmo recente lá o Felca denunciou aquele Ítalo, e tudo por conta da tela. Tudo que era produzido ali de irregular era por conta da tela. Teve aquele caso aqui daquela criança de 14 anos do interior de Itaperuna. Sim. Que matou o pai, a mãe e a irmãzinha. É uma irmãzinha, não era irmão, era irmãzinha, uma menininha. Não é? Jogou dentro de um poço para conhecer de perto a namorada virtual que ele tinha desde 8 anos. Porque se você for ver os detalhes, você vai lendo, vai aprofundando. Desde 8 anos eles se conheciam. Olha só, 8 anos. Como é que 8 anos você tem esse descontrole de tela, de acesso a
Quando fala tela, é os smartphones, os aplicativos aí. É bom que a gente lembre assim, né? Quem é que cede esse tempo de tela? Quem é que dá essa ferramenta? E aqui não estamos culpabilizando ninguém, mas é um alerta para os pais, para os professores, para todos nós, né, que somos uma sociedade completamente conectadas. Então, que cuidados a gente precisa ter no uso das telas, no uso das redes sociais? Porque talvez não seja a tela, mas seja as redes sociais. Né? Os aplicativos. O que o nosso filho, ou nossas filhas, ou os nossos alunos estão vendo na tela? E esse cuidado é que nós vamos discutir lá. Né? Quando nós estamos trazendo essas discussões, essas reflexões para dentro do seminário, nós estamos também alertando e dando condições, subsídios para que os professores discutam isso dentro das suas casas e dentro da própria escola. É preciso fazer uma conscientização. Só se pode usar aquilo que se conhece. Né? Então, só se pode usar bem as ferramentas, escolher essas ferramentas bem, quando se conhece o uso que elas têm, né? O tempo que elas têm que ser usadas. Então, você pode usar muito bem as redes sociais para o aprendizado e você pode usar para o entretenimento, como você pode usar para a harmonia, para a paz, e como você pode usar para a violência. Então, a gente precisa discutir isso de uma forma muito ampla, né? Com outras vozes, para que a gente possa aprender, né? E ter a reflexão como meta aí para conscientizar os nossos professores, os nossos pais, os nossos alunos. Como é que vai ser você pretende promover essa sinergia entre docentes, discentes, comunidades acadêmicas? Quais os atrativos lá do seminário? Vamos lá, o nosso seminário ele vai acontecer no dia 16 e 17 no Trianon. 16 nós temos às 18 horas a abertura, uma abertura lindíssima que nós vamos fazer com um aluno da rede municipal que vem de Santo Eduardo para participar dessa abertura. Logo após nós vamos ter o professor Felipe Koch falando sobre, né, os futuros possíveis da educação. Em seguida a gente vai ter Renata Tomás, que também vai falar em tempos de IA, aprendizagem, né? E no dia 17 nós vamos ter algo novo, que é a premiação do nosso primeiro festival de curta-metragem, Curta Campus na Escola, né, às 8h30 da manhã. E aí seguimos logo após com palestras de Leandro Bento, o painel sobre a infância na tela. A parte da tarde nós vamos ter Emily Fidelis, nós vamos ter Nicole Stalavieri e nós vamos ter o professor Pompílio Reis falando sobre IA, se ela está na moda ou já perdeu a moda, né? A gente vai estar aí falando sobre isso. E no dia 18 são oficinas e a gente vai tratar um tema que é bem-estar digital, né, com Vinícius Laerte. Ele vai falar conectados, desconectar para conectar. Então, a gente vai falar de bem-estar digital. E, na parte da tarde, nós vamos ter duas oficinas de microbit com o professor da UENF, Firmin Tang, que vai fazer. Essas oficinas de Firmin já estão lotadas, já não tem mais vaga. Nós só temos vaga na parte da manhã do dia 18, então as oficinas já estão quase lotadas. Então, quem quiser se inscrever, tem que ser já. Essa semana é uma semana que as pessoas têm que se inscrever, porque já estão ficando lotadas as oficinas. Mas eu acho, Cláudio, que o seminário é um momento muito importante de reflexão sobre as tecnologias. É um momento que a gente abre para o diálogo, abre para o debate, abre para poder discutir quanto é importante o uso dessas tecnologias na sala de aula, quando a gente vai usar, como a gente vai usar, as multilinguagens, né? Como que a gente está aprendendo, que impacto isso tem na vida da gente cognitivamente, emocionalmente, fisicamente, né? Quantas crianças estão com problema físicos porque estão muito tempo na tela, então a gente tem aí problemas cognitivos, crianças que estão se isolando, crianças que estão conectadas demais o tempo todo, né? Que não conseguem estar longe da tela, e a gente tem pais que precisam ser alertados também sobre essa problemática, e os professores, sobretudo, eles precisam escolher as ferramentas que melhor se adaptem à sua aula, né? As ferramentas que vão contribuir para uma aprendizagem mais eficiente. Isso tudo com os discentes docentes. Isso. Que, na verdade,
é o principal elo entre as crianças e a família, né? Mas tem também a participação da comunidade. Todo o evento conta com a participação da comunidade. Sim. Não só dos alunos, mas naturalmente dos pais. Como é que é esse processo nós também? Nós não estamos falando de alunos da rede municipal, porque são crianças, não tem que estar ali, né? Nós estamos falando de universitários, né? Alunos universitários, professores da rede municipal principalmente, gestores da rede municipal, os demais profissionais, pedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, né? Assistentes sociais, esses são os nossos principais atores envolvidos nesse seminário. Mas nós também temos a participação de outros municípios. Nós vamos receber Cordeiro, né, São João da Barra, Quissamã, Rio das Ostras, Macaé. Todos esses fazem parte também, já falaram que estão vindo com as suas caravanas. Então, a gente contribui para o Norte e Noroeste também fazer essa discussão, porque é um evento grande, é um evento bonito, é um evento que tem um lastro muito grande, porque tem muita gente de fora participando também. Mas a gente tem a rede particular, que também tem nos procurado, pedindo para participar. Então, é toda uma gama de pessoas que fazem parte desse seminário, de forma que a gente possa fazer uma discussão bem ampla, bem interessante nesse sentido, né? De estar contribuindo para a educação como um todo, e não só dentro da rede municipal. Então, é importante que os alunos universitários façam parte, não só pelas horas acadêmicas que eles vão ganhar, porque essa é uma discussão que está dentro da profissão deles, no uso dessas redes o tempo todo. É importante por isso, né? Estar discutindo isso com eles também, né? Essa coisa de campus é um polo, né? É polo. É um polo. E aí você tem essa responsabilidade. Mas, em muitos casos, quando a gente acha que vai ensinar, aprende também. Muito. Porque compartilhar experiências é ser educação, né? Não é? Educação só serve se você compartilha. Conhecimento é bom quando ele é compartilhado, e é isso que nós estamos fazendo. O seminário é esse espaço de compartilhamento de conhecimento, de reflexão, de experimentação, porque quando você está lá na feira, você consegue experimentar, vivenciar aquela aula, né? E esse ano a gente, junto com a feira, os professores vão poder acessar um e-book com todas aquelas experiências, né, com os planos de aula, com foto, das experiências que a gente está lá colocando para que eles possam estar experimentando. Você fala sobre as tecnologias on e off, né, plugadas e desplugadas. Quer dizer, como que convivem essas duas tecnologias nesse processo todo? Como que elas serão apresentadas? De que forma você pretende? Porque, assim, o rádio, por exemplo, hoje é uma tecnologia, é uma mídia off, que já foi determinada assim. Mídia on está aqui nas redes sociais. Mídia off está no rádio. E todos dois têm poderes fantásticos. Então, assim, não quer dizer que off também seja tudo de ruim, né? Ou desplugada. Como é que é isso? Como é que é? Porque, assim, isso sei lá, você pega no on, joga aqui pro off, pega da plugada, joga na desplugada. Como é que é essa sinergia, essa ligação entre elas? Olha só, lá na feira, na quarta-feira de tecnologia, educação, tecnologia e inovação, a gente vai fazer duas alas, né, que o professor possa experimentar exatamente isso. De um lado do foyer, a gente vai botar o off, e do outro lado, o lado on. Então, ele vai poder experimentar todas essas inovações ou essas ferramentas de como usar, porque quando a gente fala de tecnologia, parece que é tudo digital, e não é. Né? Tecnologia é tudo. Tecnologia é parte que é uma ferramenta, seja ela plugada ou seja ela desplugada. Eu tenho, por exemplo, o Mind Lab, ele é desplugado, são jogos de xadrez, jogos de dama, isso é tecnologia. A gente tem que desmistificar, pensar que tecnologia é tudo digital, e não é. Né? Então, a gente vai ter no Trianon essa experimentação. De um lado vai ser off, e o professor vai poder passar por mais de 10 experiências off, e do outro lado a gente vai ter as experiências on, aquelas que estão ligadas realmente ao digital, ligadas na rede, né? Vamos dizer assim, ligadas na rede. Uma outra experimentação. Mas o mais importante, Cláudia, é que o professor possa vivenciar essas duas experiências e entender que ele pode usar tudo na sala de aula,
tanto um quanto o outro. Esse é o grande lance da feira, né? Mostrar o que é possível, mostrar o que ele pode usar, mostrar as ferramentas que existem dentro da rede, porque são coisas que estão dentro da rede, é um investimento que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação fez para dentro das escolas, trazer todas essas ferramentas de forma que o professor possa vivenciar aquelas ferramentas dentro de uma aula. Isso que a gente quer mostrar, né? O que é possível fazer. Né? E isso que é bonito, mostrar os nossos professores de tecnologia mostrando, né? E o pessoal do Estação Educação mostrando que é possível fazer educação de maneira diferente, mais lúdica, mais prazerosa, né? Mais voltada para o século XXI, num pensamento mais aberto, né? mais amplo daquilo que é educar, que não é só o quadro e giz e o caderno, é mais do que isso. E a gente precisa pisar no século XXI com mais força. Claro que as coisas que eu tiro por mim, que eu aprendi, sem dúvida nenhuma, dentro da sala de aula, do método tradicional, sim, lembro claramente de muitas coisas, mas as que foram feitas de forma mais criativa, aí não tem como esquecer. Sabe, aquela coisa que marca, que é num evento. Há 30 anos atrás era bem diferente, 40 anos atrás, mas o que você tem hoje, assim, de tecnologia que pode ser usado, o céu é o limite. O céu é o limite. E lembrar que conhecimento, hoje, ele está em todos os lugares, né? Não está só na sala de aula. E é isso que a gente precisa compreender, né? O aluno aprende em todos os lugares. Paulo Freire já dizia isso. Aprendemos em todos os lugares, ao mesmo tempo e com todas as pessoas. Isso é o que está acontecendo hoje. A gente hoje não aprende só na sala de aula. E por isso que esse espaço, que é o seminário de reflexão, de trazer essa máxima para dentro, né? De construção desse futuro, é muito importante. Ana Karina, me diga uma coisa, desses desafios todos de promover, porque assim, na rede particular não é fácil. Não é fácil, mas você tem talvez ali um grupo escolar, uma empresa que tem 2, 3, 4 unidades. Quantas unidades você tem? 200 e... A rede hoje, se eu não me engano, são 250 entre escolas e creches. Passa de 250, 253, alguma coisa também assim, não me lembro. Não me lembro, assim, de cabeça não. 200, mas... gente, 53. Então, assim, você falou, vai vir um aluno de Santo Eduardo, aí você fica logo... Então, você tem Rio Preto, você tem Imbé, você tem escola lá em Conceição do Imbé. Tem gente que não longe. Sabe aonde fica Conceição do Imbé. Assim, imagina, né? Mas o que eu quero te perguntar é assim, como que é esse desafio de levar toda essa estrutura para todas essas unidades? E você consegue, todas estão atendidas? Olha, a Secretaria Municipal de Educação, ela tem feito um investimento muito grande para que chegue a todas as escolas. E hoje eu posso afirmar para você que todas as escolas têm tablets, todas têm Chromebook, a grande maioria tem robótica. Nós não estamos falando das creches, né? Porque creches são bebês ainda, então eles não vão usar Chromebook, não vão usar tablets, mas tem que lembrar que todos os professores da rede possuem Chromebooks, possuem tablets à sua disposição dentro das escolas, né? A robótica está em quase 100% das escolas, e então a Secretaria tem feito um esforço imenso para que coloque essas tecnologias a favor da aprendizagem. Nós temos hoje todas as escolas com internet, aquelas que estão mais longe, nós temos a internet satelital, nós temos o programa do Governo Federal, Educação Conectada, que coloca, e a Secretaria tem feito adesão dessas escolas para que todas tenham internet. Então, eu acho assim, Cláudia, a Secretaria tem feito um grande trabalho de estender a todas as ferramentas necessárias para uma educação muito do futuro, muito pensada na eficiência, muito pensada na aprendizagem. Vemos aí amanhã, nós temos um grande evento do SAEB no Trianon. É importantíssimo a presença de todos, porque esse é um esforço para que as crianças possam fazer as suas avaliações da melhor maneira possível, com a participação de todos. Então, eu acho que a Secretaria tem feito um trabalho imenso,
né? A secretária Tânia Alberto e o ex-secretário Marcelo Férez estão fazendo um trabalho imenso para que isso aconteça, de colocar todas as ferramentas tecnológicas. Você imagina, hoje, nós já temos mais de 8.000 equipamentos nas escolas, todas com internet, né? A secretaria, além da internet fornecida pelo governo federal através do programa Educação Conectada, a prefeitura, a secretaria também coloca um link em cada escola. Isso é muito importante, porque significa que todas estão com acesso à rede. Todas podem, nós temos aí o SWAP, nós temos o EduTem, nós temos o MindLab. Então, nós temos, agora as escolas de tempo integral, nós temos 13 salas audiovisual que vão ser inauguradas, 13 salas makers. Então, nós temos o Palácio da Cultura, que vai ter o CETEC. Então, quantas coisas boas. Quando que o Palácio da Cultura fala, revela essa data aí. Vamos perguntar a Henrique da hora, porque o comando lá é dele. Ah, é? Mas eu acho que para outubro e novembro nós temos aí o CETEC, que vai ser inaugurado. Então, né, eu acho que a secretaria tem feito esse trabalho imenso de colocar essas ferramentas a favor do professor, entre outras coisas que estão chegando, né, uma merenda de qualidade. Acho que a gente tem feito programas de muita qualidade dentro das escolas, e é um esforço muito grande, e a secretária Tânia Alberto, ela é incansável nesse sentido, porque ela é uma pessoa muito a favor da tecnologia, e ela entende o papel que a gente tem que exercer, né, ao utilizar essa tecnologia. Por isso, o apoio dela é imenso para esse seminário que a gente está fazendo agora. Eu acho que eu não conheço a Tânia Alberto pessoalmente, mas as referências são das melhores. Vou convidá-la também para, em breve, estar com a gente aqui. Mas, Ana Karina, você sabe que um secretário, por exemplo, um diretor de uma secretaria tão gigante quanto é a de Educação de Campos, ou como é a de Saúde, por exemplo, também é outra gigante, você não pode pensar em uma pessoa que não esteja conectada, uma pessoa que não esteja mais ligada à tecnologia. Não adianta mais a gente regredir. Houve um avanço, é notório, é público, e o Marcelo a especialidade dele, a gente falava sobre isso aqui, e a proposta dele era isso, né, de investir nessa tecnologia. De fato, acho que é inevitável você ver e reconhecer que avançou. Claro que tem demanda que precisa melhorar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta só para a gente fechar esse bloco, porque assim, é tudo muito bonito, tudo legal. O seminário apresenta o que tem de melhor, claro, evidente, né? Ninguém vai apresentar nenhum problema. Agora, pós-seminário, pós-evento, como que é o seu suporte a toda essa rede? Porque assim, você cria, com a participação de figuras como que você falou, e até internacional, expectativas grandes. Você sai dali com, né, toda a rede alvoroçada. E como é que é esse pós aí? Que aí é aquele off que você tem que fazer sem... Você tem quer dizer, você tem um incansável trabalho para produzir o evento, e se ele der um resultado muito bom, aí vai cansar mais ainda, que você vai ter que atender essas demandas, né? Sim. Cláudio, vamos pensar o seguinte: o seminário é um momento do ano, né? Mas nós já estamos fazendo um trabalho já de muito tempo. Eu contei a minha equipe agora, que chegou agora também. Eu tenho uma equipe que se formou agora, junto com a equipe que a gente já tinha. São 25 anos à frente dessa área dentro da Secretaria de Educação. Eu comecei em 2001 como coordenadora de um laboratório, e desde lá a gente está aqui desde 2001, né? Então, a gente vem fazendo ao longo desses 25 anos, porque eu estou fazendo 25 anos esse ano à frente dessa coordenação, é um trabalho imenso de não só fazer seminários e eventos, mas a gente leva o ano todo fazendo formação, né, visitando as escolas, dando condições às escolas através dos professores de tecnologia. Hoje nós somos 83 professores de tecnologia na rede, né? Esses professores, eles têm um trabalho essencial
na hora da execução desse trabalho, no pensamento desse trabalho na escola, porque eles ajudam os professores na hora de pensar essa aula usando tecnologia, na hora de colocar essas ferramentas em ação. Então, não é só o seminário, não é só o Estação Educação, isso são projetos que são culminâncias, mas todo o trabalho é feito ao longo do ano, dentro das escolas, com formações, com palestras, né, com cursos de aperfeiçoamento para os professores de tecnologia, para que eles possam ofertar aos professores da rede as melhores ferramentas, né, com conhecimento, com roteiros estabelecidos. Então, a gente vem fazendo esse trabalho durante muito tempo, né? O seminário é só um momento, é um ápice, né, do nosso trabalho, é uma amostra do nosso trabalho, que a gente chama de... né, por isso a feira, que é para mostrar esse trabalho que esses professores fazem, eles são incansáveis, né? Não existiria a coordenação de tecnologias, que hoje virou diretoria de programas e projetos, né? Nós temos a gerência de tecnologias educacionais com a professora Luciane, como temos a coordenação do projeto Estação Educação com a professora Carolina Sobrinho, né, computação com Natália e tantos outros trabalhos que nós temos, mas cada uma de nós exerce, dentro do seu âmbito, né, de cada projeto, ações que dão condição para o professor da rede utilizar essas ferramentas. Então, a gente faz formação, a gente faz palestra, a gente faz curso, a gente faz oficina, né? A gente vai na escola, visita, faz a interseção lá com o diretor da escola, procurar o diretor, conversar com esse diretor da escola, como usar melhor, que cursos a gente pode oferecer. Então, é uma gama de ações que não se encerram no seminário, muito pelo contrário. Eles culminam no seminário e depois eles vão para outras demandas que nós, né, vamos sanar lá na frente ou que vamos trabalhar ainda mais. Sim, trabalhar ainda mais é uma palavra que não sai desse cotidiano de vocês. Porque é muito a Camila mandou aqui, sempre atenta, 230 unidades, mais as creches, que aí passa... Não, com as creches, 230 com as creches. Com as creches? Com as creches. Ah, então tá. Então, estamos projetando aí as outras que virão. Se fizer mais 20, mais 30, ainda tem demanda. Tem. Henrique da Hora colocou aqui, ó, expectativa de inauguração ainda esse ano, total, do CETEC, acompanhando aqui a boa entrevista. Obrigada, Henrique. Pode ficar à vontade. Só me fala, o que é CETEC? É Centro de Tecnologia? Centro de Ciência e Tecnologia de Campos. Centro de Ciência... Se o Henrique não me corrigiu, eu acho que é isso. É o Centro de Ciência e Tecnologia. Ou Centro de Tecnologia e Ciência. Pode ser, só para eu treinar aqui para... Na entrevista com ele... Não só gosto, como tem que ser essas siglas, ixi, 1 milhão de siglas. Bom, mas deixa eu fazer um intervalo. A gente não falou muito sobre falamos sobre o seminário, não falamos muito sobre a feira. De propósito mesmo, para a gente falar mais sobre a feira, você já falou que os professores produzem. Vamos falar sobre isso, o que eles produzem, qual é a expectativa sua, né, para a apresentação disso tudo que foi produzido nesse último ano, o que melhora, enfim, para a gente justamente falar. E ainda hoje, quero muito falar sobre esse legado aí que ficou e o sucesso que foi o Festival Curta Campus, que você trouxe aqui. Vai ter uma premiação... Dia 17, né, 8h30 da manhã, nós vamos premiar as crianças. Como é que você sabe esses troços tudo de cabeça? Eu já li suas 3. Não, mas é porque a gente está com tanta coisa na cabeça e isso a gente tem sido o foco da gente agora nas últimas semanas. Então, essa premiação, só adiantando um pouquinho, Cláudio, é a nossa... Eu acho que vamos deixar para o segundo bloco, mas falar do Curta Campus é falar, sobretudo, de pertencimento. E é isso que a gente precisa falar. Muito bom. Eu fiquei arrepiado quando vi. E aí, como Simone participou, ela está lá nesse projeto também, né? Eu fiz um roteirozinho para eles gravarem um vídeo, né? Cláudio, ajuda aí e tal. Quer ajuda? Quer. Eu fiz um roteiro, fala isso, faz isso, mostra aquilo. Aí no outro dia eu cheguei lá, tudo diferente. Caramba, muito melhor. Fizeram um meme, criaram um meme e para engajar, né? Para as crianças fazendo aquela chamadinha dos professores. E eu acho isso fantástico, porque não está
nas obrigações do profissional. E aí que você falou, eles extrapolam, eles fazem isso. A gente precisa pensar que nós somos, eu não estou falando da minha esposa, criativos, não. né? Não, criativo. São protagonistas, e isso a gente tem que exacerbar neles, esse protagonismo, essa vontade de fazer, essa vontade de criar, né? E eu tentei ser professor. O Curta Campus é isso. Eu tentei ser professor, estou lembrando aqui. Na minha época, na sua época mais antiga que a minha, tinha normal, lembra? Lembro. Não. Então, nós estamos juntos aí nesse barco aí. Ó, só para fechar essa historinha aqui. Colégio Estadual João Guimarães, em Italva. E aí, antigamente você terminava a 8ª série, ia pro 2º grau. No primeiro ano você já tem que fazer estágio. Então você estuda de manhã, faz o estágio à tarde ou vice-versa. Aí tem que ter um jaleco e tal. Aí cheguei lá na sala, 3 ou 4, né? Forma aquela turma. Então, ó, as criancinhas, a gente fazendo o estágio. O menino levantou de lá do nada e veio me perguntar, que eu não tinha nada com isso. Eu estava ali só aprendendo. Ao menino: ô tio, no caso de... porque nós temos um umbigo. E quem tem 2 é 2 bigo? Eu não estou inventando. Gente, isso é hilário. Eu fui embora. Falei, valeu. Não quero mais esse negócio de ser professor, não, que eu estou com essa... Eu acho que assim, o professor que é de fato professor, e a gente tem histórias aqui, é como um médico. São os caras que têm esse dom. Não adianta eu estudar para ser médico. Não vou conseguir de jeito nenhum. O cara abrindo o outro ali, ser cirurgião, abrir a cabeça. Você tá maluco. Eu vejo na internet hoje. Então, assim, esse pessoal tem muito minha gratidão, mas, sobretudo, a nossa reverência por toda a sua capacidade. E, sinceramente, eles fazem além do normal. Bom, rapidamente então, deixa eu só fazer o intervalo, Ana Karina. São 7h55. A gente começa a semana muito bem, abrindo aqui esse Folha no Ar. E tem comentário aqui da Natália Sobrinho, a gente fala daqui a pouco, próximo bloco. Pessoal que está aqui no Face com a gente, tem também no YouTube. Continue aí, é rápido o intervalo, só para a gente virar a página aqui e falar um pouco mais agora sobre... A gente pode voltar a falar do seminário também, mas da quarta-feira de Educação, Inovação e Tecnologias, que vai acontecer em Campos. 7h56. O Folha no Ar tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radimed Diagnósticos por Imagem e também de consórcio do Cicobi Fluminense, que é o jeito fácil, prático, rápido para você conquistar e garantir a realização do seu sonho. A Proteus, moderna empresa especializada em